janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre e dezembro. Hoje estamos começando o mês de outubro. O mês de outubro, como vocês viram, é o 10º mês do ano. Por que a gente diz que outubro é o 10º mês do ano se outubro vem de 8? Ele deveria ser o 8º mês do ano, não? De fato, o mês de outubro vem do prefixo 8, só que no nosso calendário atual ele não é mais o 8º mês do ano, mas o 10º. Mas 8 séculos antes de Jesus Cristo, o mês de outubro era o 8º mês do ano. No calendário romano, o ano começava no mês de março. Então, nessa época, existia somente 4 meses que era nominativo. E os nomes dos meses tinham o nome de deusas ou deuses. Como, por exemplo, o ano começava no mês de março. É o deus Marcius, porque Marcius era o deus preferido dos romanos. Então o ano começava no mês de Március. Depois vinha o mês Aprilis. Aprilis vem da deusa Afrodita, que é a deusa do amor. Depois temos o mês de Maius. Maius vem da deusa Maia. A deusa Maia era a deusa do crescimento, era a deusa do progresso. E para o 4º mês do ano era Junon. Junon era a deusa da fertilidade. Então temos Marcius, Aprilis, Maius e Junon. Aí depois os romanos colocaram para o resto do ano, né, por quinto, eles colocaram números: quintilus, sextilus, setembro, outubro, nessa época cai realmente o 8º mês do ano. Depois tinha novembro e après dezembro como o 10º mês do ano. Só tínhamos 10 meses durante o ano no calendário romano. E foi somente depois, alguns séculos depois, que os romanos acrescentaram 2 meses a mais. Tudo isso para poder regularizar o período das estações do ano. Em seguida eles ajuntaram Januarius como o 11º, que vem do deus Janius, era o deus das portas. E depois, como o 12º mês do ano, eles acrescentaram Februarius. Februarius era o só mês do ano que os dias terminavam por um dia par. E nessa época, os romanos eram muito supersticiosos. Todos os anos terminavam em número ímpar e somente o mês de fevereiro que terminava em par. E eles não gostavam do número par e representaram esse mês de fevereiro como o mês da morte. Mas nessa época só existia 355 dias do ano e não 365 como hoje. Então o que é que aconteceu? A igreja criou um novo mês intercalar, que eles chamavam mês intercalar. E esse mês se chamou Macedonius. Macedonius, que vinha depois do mês de fevereiro. Mas não era um mês constante, ele era muito invariável. E quem decidia isso, que ele seja invariável? Era a igreja católica nessa época. A igreja criou esse mês intercalar somente para regularizar as estações do ano. Mas o que é que fez a igreja nessa época? A igreja nessa época, quando a esfera decisional do país era amigo da igreja, então a igreja colocava o mês intercalar, o que ia aumentar o período governamental dos aliados da igreja. E quando tinha um inimigo que estava no poder, essa esfera decisional e os políticos, a igreja não colocava o meio intercalar, o que desregularizou completamente as estações do ano. No lugar de funcionar como regulator das estações, ele se viu como regulator da igreja para fazer a corrupção. Quem era amigo passava mais tempo e quem era inimigo, o tempo de poder diminuía. Para vocês verem que nessa época a corrupção já existia e que a vida já era bela nessa época. E foi somente em 45 antes de Jesus Cristo que Júlio César, o grande Júlio César, inventou o calendário que a gente utiliza até hoje. Ele colocou fim à superstição da igreja
igreja e colocou meses com números pares, com números ímpares. E também foi Júlio César que inventou os anos bissextos. E esse ano bissexto serviu e serve, como hoje em dia, para recuperar o tempo perdido. Vocês imaginam se a gente pudesse inventar no corpo da gente uma espécie de ano bissexto que vinha recuperar os tempos perdidos, e aí a gente não ia mais precisar de bisturi, e a gente ia parecer como uma rosa matinal bem fresquinha, se existisse esses anos bissexto em nós, para que a gente pudesse recuperar o tempo perdido. E é aí, depois de Júlio César, que o ano começa no mês de janeiro, de janvier. Agora vocês compreendem por que o mês de outubro, de 8, passou a ser hoje o 10º mês do ano. Por que eu estou falando do mês de outubro hoje? Porque hoje é o 1º de outubro, a gente está começando o mês de outubro, e também é o mês de meu aniversário, é o mês que eu nasci. Por isso que, em homenagem às pessoas que também nasceram no mês de outubro, na minha casa tem um bocadão. E para aqueles que nasceram no mês de outubro, eu desejo coragem, equilíbrio e muito discernimento, porque temos decisões importantes a tomar esse mês, agora, o mês de outubro. Então, discernimento, façam a boa escolha. Vou ficando por aqui, depois volto com outros sujeitos, outros temas. E feliz aniversário a todo mundo. Tchau, bisous!